Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal, ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos. Também dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar de dólar, né? Pegando um pouco do gancho nessa matéria do Estadão de hoje, segunda-feira, quando eu estou gravando aqui, falando um pouco desse dólar alto. Acho que não é segredo para nenhum que o dólar está bem alto, né? E ele vem de um patamar mais baixo ali no começo do ano. Então, só para ter uma ideia, né? Em 2 de janeiro, o dólar estava, no começo do ano, estava em 4,90. Né? Na sexta-feira, 5,69. Então, um aumento bem grande. Em termos percentuais é 16%, então o real depreciou, perdeu valor em relação ao dólar em 16% desde o começo do ano. Ih, rapaz. Bom, a questão é o que está por trás disso. Então essa matéria do Estadão é interessante porque ele traz alguns resultados de um modelo estatístico do economista Lívio Ribeiro, e parte disso também está um pouco mais detalhado na coluna do híbrido do Samuel Pessoa, tá? Que eu recomendo, que eu estou colocando até aqui algumas referências na descrição desse vídeo. Tá? O grosso desse movimento, ele aconteceu ali, mais ou menos a partir de maio, a depreciação. Então o dólar ele vem subindo desde ali do começo do ano, mas ele começa a ficar mais forte esse movimento a partir de maio. E ali, a partir do meio do ano, julho mais ou menos, ele estabiliza, ele fica subindo e descendo, lógico, né? O dólar vai ter essas flutuações normalmente, mas ele estabiliza nesse patamar mais alto aí, entre 5,60 e 5,70. E aí, basicamente aí ao longo dos últimos meses, nesse nível mais alto mesmo. Tá? Não tem uma tendência de queda, de voltar àquele nível lá nível do começo do ano, mais próximo de 5. Tá? Então a questão ali, o que está por trás disso? Se esses movimentos são movimentos externos, por que teriam movimentos externos? Porque é real contra dólar. Então pode ser que o dólar esteja se fortalecendo em relação a muitas moedas, em particular do real. Né? Ou se são movimentos internos mesmo do Brasil que está fazendo com que o real perca força. E a conclusão é que são basicamente movimentos internos que explicam a maior parte dessa perda de valor do real frente ao dólar, que tem a ver com o lado fiscal nosso. Tá? Isso claramente, isso óbvio, não está no modelo, mas todo o cheiro tem a ver com a deterioração do lado fiscal que vem acontecendo aí ao longo do ano, principalmente ali a partir de maio, né? Quando ficou claro que o arcabouço fiscal não ia dar conta de estabilizar a dívida brasileira. Tá? Bom, movimentos externos são importantes? São, mas eles acontecem basicamente ali no começo do ano. O que acontece no começo do ano? Você tem um fortalecimento do dólar em relação a outras moedas. Por quê? Porque a inflação americana começou a assustar muito. E aí começou a dar essa perspectiva que o Banco Central americano, o Fed, não conseguiria derrubar as taxas de juros. Tá? E aí isso pressionou as taxas de juros futuras americanas, e taxas de juros americanas mais altas, quer dizer que ativos em dólar ficam mais atrativos relativo a ativos de outras moedas. Então aí o dólar se fortalece em particular em relação ao real. Tá? Só que isso foi no começo do ano, que puxou ali o valor do dólar para cima no Brasil, assim como o valor do dólar em relação a muitas outras moedas. Mas no período mais recente, nos últimos meses, a gente vê um movimento contrário. A inflação americana dando um refresco e o Fed, o Banco Central americano, inclusive conseguindo começar um processo de queda nas taxas de juros. Tá? Só que o dólar no Brasil não caiu, na verdade ele ganhou força. E ele ganhou força ali, mais ou menos ali, a partir de maio, e aí depois permaneceu nesse patamar mais alto por causa da piora no risco do país, da percepção de risco do Brasil. Tá? Como isso aparece no dado? Aparece no dado de uma sigla chamada CDS. Tá? O que é CDS? É Credit Default Swaps. Tá? Basicamente um papel que te dá um seguro contra um país entrar em calote. Tá? Então, por exemplo, se eu compro esse papel no CDS do Brasil, ele vai me dizer o seguinte: olha, se o Brasil não pagar, não honrar seus compromissos, esse papel vai te pagar, investidor. Tá?
Então os investidores eles tendem a segurar esses ativos como um seguro, tá? Contra uma eventualidade do país não conseguir honrar seus compromissos de dívida do governo daquele país. O que aconteceu ali mais ou menos nessa época em que o dólar começa a subir muito ali a partir de abril, maio, é que o CDS também sobe. Tá? Por que ele sobe? Porque quando o risco aumenta, as pessoas começam a procurar mais seguro. Tá? Então, se aumenta o risco por exemplo, de roubo de carros, as pessoas começam a procurar mais seguros contra roubo de carro. Tá? Então, se aumenta o risco do país não conseguir honrar os seus compromissos no futuro, tá? Esse papel que dá seguro, ele começa a ficar mais atrativo para investidores. Então, o preço dele tende a subir. Então, o CDS também, quando o CDS se move, ele te dá uma noção do risco do país, tá? Porque esse papel ele serve como seguro. E o CDS subiu forte ali nesse período e ele permaneceu também. Tá? Então, o que aconteceu? Assim, agora é a história, é a interpretação por trás do que está aparecendo no dado. Isso aparece no dado e aparece no modelo estatístico que o Lívio Ribeiro estima. Tá? Mas a interpretação que pode se dar para isso é o lado fiscal, que deu uma enfraquecida aí mesmo, principalmente ali naquele período em que você teve uma piora no arcabouço, né, que é as novas regras do governo Lula para tentar dar estabilidade para a dívida de longo prazo, e ficou claro que ele não ia dar conta. Tá? E aí essa percepção ela continua hoje, não é que ela piorou ali, ela continua hoje que o arcabouço ele é insuficiente. Tá? E aí agora a gente vê um movimento, principalmente vindo ali do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, para tentar convencer o presidente Lula a ter regras mais duras para fazer um ajuste fiscal mais firme mesmo, para tentar amarrar essas coisas. Tá? E o dólar ele ainda não está respondendo a isso, porque isso ainda está muito no ar. Tá? Mas o que é claro aqui é que grande parte do movimento que aconteceu aí no dólar ao longo do ano, dessa enfraquecida do real frente ao dólar, uma enfraquecida forte, ela vem em parte de movimentos externos, tá? Mas esses movimentos acontecem basicamente no começo do ano. Mas o que domina a cena são os movimentos internos, o aumento do risco do país, e isso, assim, a minha interpretação e a interpretação de grande parte dos economistas tem a ver com o cenário fiscal. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site. Tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. Também tem nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Até a semana que vem. Um abraço.